O homem que a humilhou estava prestes a depender do filho dela para sobreviver. Daniela, mãe solteira, sempre foi julgada por equilibrar trabalho e cuidar do filho autista, mas ninguém imaginava que essa irresponsabilidade seria a chave de um milagre improvável. Humilhada e demitida por um CEO cruel, Daniela enfrentava o impossível todos os dias. Um atraso de apenas 17 minutos se tornaria a diferença entre a vida e a morte. Agora, ela precisa decidir: vingança ou coragem que pode salvar uma vida. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. O silêncio na sala de reunião da Atlas Consultoria não era de respeito, mas de terror metódico. O ar-condicionado estava no máximo, congelando qualquer vestígio de calor humano. Dr. Arthur Vasconcelos, o CEO, era a encarnação da eficiência gélida. Seus óculos de aro fino refletiam a luz fria do projetor, enquanto ele deslizava um tablet sobre a mesa de mogno maciço. O alvo de sua análise fria, contida na tela brilhante, não era um relatório financeiro, mas sim Daniela. Ela estava na ponta da mesa, vestindo um blazer escuro que tentava, em vão, esconder a exaustão acumulada em 3 anos dormindo em turnos de 4 horas. Seus olhos, embora vermelhos pela falta de sono, fixavam-se em Arthur, com uma teimosia silenciosa que ele confundia com desafio. Ele, um homem que media o sucesso em números absolutos, via Daniela não como uma gerente talentosa, mas como uma variável volátil. Um risco operacional imposto pela vida real que ele se recusava a reconhecer. Daniela, este é o 5º atraso documentado este mês, Arthur disse, sua voz um baixo monocórdico que não admitia réplica. O sistema de controle de acesso não mente. Sua justificativa, mais uma vez, é emergência familiar. Isso é inaceitável. A Atlas Consultoria não opera em horários flexíveis para acomodar a logística pessoal de ninguém. Daniela apertou a pasta em seu colo, sentindo o suor frio nas palmas das mãos. O cheiro de café requentado e de produto de limpeza industrial pairava, marcando o território daquele local implacável. Ela precisava responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pela sensação de injustiça. Sua emergência não fora um pneu furado ou uma dor de cabeça leve. Theo, seu filho, de 7 anos, havia tido uma crise sensorial inesperada na escola. Para Theo, que vivia no espectro autista, uma mudança brusca no cronograma, a sirene inesperada ou o som alto de um cortador de grama, podia desarmar todo o seu sistema de enfrentamento. Ele precisava dela. Não era uma escolha. Era uma necessidade. Dr. Arthur, eu garanto que essas ausências são compensadas com horas extras à noite. A produtividade é medida pela consistência, Sra. Costa. Arthur a interrompeu, cortando a frase com a precisão de um cirurgião. Ele não levantou a voz, o que tornava a repreensão ainda mais humilhante. Consistência significa estar aqui quando você deve estar, sem que eu tenha que me perguntar se a emergência do dia envolverá um brinquedo quebrado, ou, Deus me livre, uma febre de 37,5. Outros colaboradores conseguem cumprir suas responsabilidades. Por que a senhora não consegue? A resposta é óbvia. Ele pausou, deslizando os óculos para a ponta do nariz e olhando-a por cima da armação. Era uma tática calculada para aumentar o desconforto. É a sua situação. Você é uma mãe solteira. Você não tem o suporte logístico necessário para manter este nível de excelência. Simplificando, você é irresponsável em relação ao seu compromisso profissional. E o que é pior, você espera que nós absorvamos os custos da sua vida pessoal. A palavra irresponsável ecoou na sala de mármore frio. Doeu mais do que qualquer ameaça de demissão. Daniela dedicava cada segundo de sua vida a Theo e ao trabalho. Ela era uma força motriz de superação invisível, equilibrando planilhas complexas e terapias intensivas, tudo com um orçamento apertado e a privação crônica do sono. O fato de Arthur reduzir sua existência a uma equação de falha logística era um soco no estômago. O rosto de Arthur, pálido e perfeitamente barbeado, não demonstrou a menor empatia. Ele era um homem que havia se construído sobre a premissa de que a fraqueza emocional era o maior inimigo da excelência. Eu entendo a dificuldade de ser mãe solo, Sra. Costa.
Mas este não é um ambiente de caridade, Arthur continuou, fechando o tablet com um clique seco. Esta é uma advertência formal. Se houver mais uma intercorrência que afete seu desempenho no próximo trimestre, será a causa da sua rescisão. A Atlas não pode se dar ao luxo de ter funcionários cujo foco está dividido. Você está sendo rotulada como um risco de produtividade. Enquanto a reunião se encerrava, com os outros gerentes observando discretamente, Daniela sentiu um calafrio que não era do ar-condicionado. Era o medo de perder o único sustento seguro. Ao sair da sala, ela notou um detalhe que parecia fora de lugar. Arthur, sempre impecável, levou a mão ao peito por uma fração de segundo, um movimento quase imperceptível, como se estivesse sentindo uma pontada. Antes de retomar sua postura rígida, ele piscou rapidamente. E a expressão de Arthur logo voltou ao seu habitual desdém profissional. Daniela descartou a observação. Era apenas estresse. Afinal, ele estava estressando todo mundo. Ela estava demasiado consumida por sua própria crise para se preocupar com o bem-estar de seu algoz. Naquela mesma semana, a pressão não diminuiu. Arthur, talvez sentindo-se justificado por ter marcado Daniela, começou a microgerenciar cada uma de suas tarefas. O peso da iminente demissão pairava sobre cada e-mail que ela enviava. O verdadeiro problema era que Arthur tinha razão em uma coisa. A logística de Theo era uma força da natureza. A rigidez dos horários corporativos colidia violentamente com as necessidades não negociáveis do filho. Theo precisava de rotina, mas a vida com autismo garantia que a rotina seria constantemente desafiada por estímulos externos. Na quinta-feira seguinte, Daniela levou Theo a um mutirão de saúde infantil que a escola havia organizado. Era um evento gratuito que oferecia vacinação, exames de vista e, o detalhe crucial que ninguém deu importância na época, tipagem sanguínea e cadastro preliminar em um banco de dados de medula óssea para pesquisa de compatibilidade em casos raros. Daniela hesitava em submeter Theo à coleta, pois ele era extremamente sensível a agulhas, mas a enfermeira garantiu que era um procedimento simples e que a inclusão no cadastro era um ato de solidariedade, uma semente de esperança plantada no futuro. Daniela relutantemente concordou, apaziguando Theo com a promessa de um sorvete especial. Ela jamais imaginaria que aquele pequeno tubo de sangue, guardado em um freezer de laboratório, se tornaria a chave para um milagre improvável. Daniela voltou ao escritório após o almoço, atrasada em 17 minutos. Ela estava aterrorizada. A porta de vidro jateado do escritório de Arthur já estava ligeiramente aberta, prenunciando a tempestade. Ela mal teve tempo de tirar o casaco. Senhora Costa, meu escritório, agora. A voz de Arthur veio do intercomunicador. Sem sequer um "por favor". Entrando, Daniela viu Arthur parado junto à sua imensa janela, que oferecia uma vista vertiginosa da cidade. Ele não se virou imediatamente. A sala estava estranhamente escura, apesar do sol forte lá fora, porque as persianas estavam quase totalmente fechadas. Você sabe por que está aqui, não sabe? Arthur perguntou, sua voz baixa e controlada, mas com uma borda afiada. Eu me atrasei 17 minutos. Fomos ao mutirão de saúde. Eu não me importo se você estava salvando pandas bebês. Ele girou, finalmente. Seus olhos estavam mais frios do que o habitual, e havia uma leve palidez arroxeada sob a pele. Você assinou um contrato, Daniela. Um contrato que exige compromisso integral. Você está nos forçando a registrar falhas que custam tempo e dinheiro. Hoje o atraso era inaceitável, pois tínhamos a reunião com a Siemens marcada para as 14 horas. Tive que delegar sua apresentação para Ricardo em cima da hora. Ele se saiu mal. O risco, Sra. Costa, é que sua emergência se torna a emergência da empresa. Daniela respirou fundo, lutando contra as lágrimas de frustração. Eu entendo o protocolo, mas eu sou a única que pode cuidar do meu filho. Eu sou uma mãe solo. Não tenho uma rede de apoio que me permita deixar uma criança que precisa de mim. Arthur sorriu. Um sorriso vazio e quase cruel. E é por isso que, infelizmente, a Atlas Consultoria não pode mais se dar ao luxo de tê-la em nosso quadro de funcionários. Sua situação, embora compreensível em um nível puramente social, é incompatível com a excelência que exigimos. Você está demitida, Daniela. As palavras caíram como pedras de gelo. Demitida. Tudo o que ela havia construído, a superação diária, o sacrifício de cada minuto, foi reduzido a uma falha de logística no sistema dele. Arthur lhe entregou um envelope fino, branco e impessoal, contendo a formalização da demissão.
O papel parecia queimar em suas mãos. Eu lamento, ele disse, sem um pingo de remorso nos olhos. Mas você nunca teria sucesso enquanto priorizar essa dependência. O mundo corporativo exige dedicação total. O Sr. Theo e as constantes necessidades dele serão sempre um obstáculo intransponível para a sua carreira. É a realidade. Daniela sentiu o gosto amargo do fracasso, mas mais profundamente, o gosto da injustiça pura. Ela olhou para Arthur, não com raiva, mas com uma tristeza profunda pela sua falta de humanidade. Você não tem ideia do que é coragem, Dr. Arthur. Não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre o que você protege quando o mundo tenta tirar tudo de você. Eu espero que o sucesso que o senhor persegue, um dia, não o deixe completamente vazio. Ela saiu da sala, o envelope em chamas, deixando para trás o homem que acabara de condená-la a uma luta financeira terrível. Arthur permaneceu junto à janela, observando a silhueta da cidade, sentindo-se vitorioso. Ele havia extirpado a irresponsabilidade de sua empresa. Mas enquanto ele observava, Arthur sentiu um aperto no peito muito mais intenso do que o anterior. Ele tossiu, engoliu em seco e o ignorou, atribuindo à adrenalina da confrontação. Ele estava errado. Não era adrenalina. Era o prelúdio de um colapso iminente, silenciosamente orquestrado pelo destino. Naquele momento, Arthur não sabia que a vida que ele havia destruído era a única que, em breve, teria o poder de salvar a dele. O tempo estava correndo, e o relógio biológico de Arthur havia começado a bater numa contagem regressiva silenciosa. O choque da demissão não a atingiu como um trovão, mas como uma nevasca lenta e sufocante. Daniela passou a noite em claro, sentada na beira da cama de Theo, observando a respiração suave e metódica dele. O aroma do sabonete de camomila no pijama de Theo era seu único consolo contra o vazio que Arthur Vasconcelos havia criado. Ser uma mãe solo já era uma maratona, mas sem a estabilidade financeira, tornava-se um voo cego em meio a uma tempestade. A palavra irresponsável ecoava em sua cabeça, tentando minar a coragem que ela sabia possuir. Nos dias que se seguiram, enquanto Daniela atualizava freneticamente seu currículo, tentando encontrar uma posição que permitisse horários mais flexíveis para acomodar as necessidades de Theo, a vida corporativa na Atlas Consultoria seguia seu curso, mas de forma estranhamente desregulada. Arthur estava mais focado do que nunca, compensando a ausência de Daniela com longas sessões de trabalho e exigências crescentes. Ele estava determinado a provar que a empresa estava melhor sem o fardo dela. No entanto, a fragilidade que Arthur tentava esconder começou a se manifestar de forma mais agressiva. No meio de uma teleconferência crucial com Tóquio, seu rosto, já pálido, ficou ligeiramente esverdeado. Ele interrompeu a ligação abruptamente, alegando problemas técnicos. Ricardo, o gerente que havia substituído Daniela na reunião com a Siemens, notou que Arthur estava com dificuldade em manter a compostura. Arthur era uma máquina de precisão, e qualquer erro era um alarme. Naquele dia, ele derrubou sua caneca de café expresso, algo inédito para o metódico CEO. Ele dispensou Ricardo com um gesto seco e se trancou em seu escritório. Lá dentro, Arthur estava suando frio. A dor no peito, que ele vinha ignorando há semanas, não era mais uma pontada ocasional. Era uma pressão constante, profunda e debilitante. Ele pegou seu telefone e ligou para seu cardiologista particular. Dr. Almeida. Eu preciso de um check-up, Almeida. Sinto-me exausto. Apenas exausto, Arthur murmurou, sua voz trêmula. Almeida marcou uma bateria de exames para o dia seguinte, alertando para a necessidade de Arthur reduzir o estresse imediatamente. Mas Arthur não sabia como reduzir o estresse. Ele vivia pelo estresse. Era sua droga, sua validação. Ele desligou o telefone e, em vez de descansar, abriu outra planilha. O trabalho era a única coisa que preenchia o vazio de uma vida pessoal praticamente inexistente. Ele havia se divorciado anos antes, sem filhos, sem laços verdadeiros, completamente devotado a Atlas. A vida de Daniela, por outro lado, tornara-se uma caçada. Ela gastava suas horas entre entrevistas de emprego humilhantes e o planejamento das terapias de Theo. Os recursos financeiros estavam se esgotando mais rápido do que ela previa, e a esperança era um luxo que ela mal podia pagar. Uma tarde, enquanto revisava uma das poucas ofertas de emprego que se encaixavam, pagando significativamente menos, mas com um horário mais flexível,
ela recebeu uma ligação que a fez prender a respiração. Era Dona Lúcia, a secretária de Arthur. Sua voz estava embargada, estranhamente humana. Daniela, sou eu, Lúcia. Eu sei que você não trabalha mais aqui, mas eu precisava te ligar. Eu não sei o que fazer. Dr. Arthur está no hospital. O estômago de Daniela revirou, mas ela não sentiu alegria nem vingança. Apenas uma surda surpresa. O quê? O que aconteceu? Foi no meio da noite. Ele estava trabalhando no escritório, como sempre. Sofreu uma parada. Foi gravíssimo. Os médicos disseram que o coração dele estava trabalhando no limite há meses. O ego dele o matou, Daniela. Lúcia sussurrou, a voz carregada de medo. Ele está na UTI. O quadro é de insuficiência cardíaca e renal aguda. Ele precisa de um transplante urgente. Seus órgãos estão falhando rapidamente. Daniela sentou-se. Arthur, o homem invencível, o juiz impiedoso, estava agora na dependência de algo tão frágil quanto um órgão humano. A ironia era cruel. Ele havia demitido Daniela por fragilidade. Agora, ele era a própria definição dela. A notícia pairou sobre Daniela como uma sombra. Ela tentou ignorar, concentrar-se nas contas e em Theo. Por que ela deveria se importar com um homem que a havia rotulado de irresponsável e retirado seu tapete financeiro? Ela não devia nada a ele. Ela tinha um filho para proteger. No entanto, a tragédia de Arthur não era apenas dele. O impacto na Atlas Consultoria foi devastador. Os projetos pararam, a liderança se desintegrou. Havia um vácuo, e a vida de Arthur se tornou uma corrida contra o tempo. O Dr. Almeida, agora responsável pelo caso, colocou Arthur no topo da lista de espera para transplante. Mas as chances eram mínimas. O tipo sanguíneo e o perfil genético de Arthur eram raros, o que dificultava enormemente a busca por um doador compatível. Enquanto Arthur lutava pela vida, sedado e conectado a máquinas em uma unidade de terapia intensiva fria e barulhenta, Daniela estava em uma reunião de pais na escola de Theo. A diretora falava sobre a importância de apoiar iniciativas de saúde e bem-estar. Lembram-se do mutirão de saúde que tivemos na semana passada? A diretora perguntou. Onde fizemos a tipagem sanguínea e o cadastro de doadores. É um ato de coragem e solidariedade que pode salvar vidas que nem imaginamos. A palavra mutirão ecoou na mente de Daniela. Theo. O pequeno tubo de sangue. O mutirão que havia causado o atraso de 17 minutos. O mesmo atraso que Arthur usara como pretexto final para a demissão. Uma conexão minúscula, quase insignificante. Naquela noite, enquanto tentava relaxar, Daniela pegou o pequeno cartão de registro que a enfermeira havia dado a ela após a coleta de Theo. Ela nunca havia olhado para ele de perto. Estava escrito o tipo sanguíneo de Theo. AB, negativo. Um tipo raro. Ela lembrava vagamente que Arthur também tinha mencionado ser de um tipo raro. Algo que ele havia dito em um momento de ostentação sobre sua exclusividade. Mas o que exatamente? Ela tentou lembrar. Vasculhando as memórias de meses de convívio com o CEO, ela lembrava de uma piada ruim que ele fez sobre ser um espécime raro em todos os sentidos. Daniela sentiu um arrepio. Não poderia ser. O universo não seria tão cruelmente irônico. Ela tentou racionalizar, empurrar o pensamento para longe. Mas a imagem de Arthur pálido na janela, o aperto em seu peito, o mutirão de saúde, tudo se encaixava em uma narrativa que parecia escrita por um roteirista sádico. Ela era a mãe solteira humilhada, e seu filho, o motivo de sua irresponsabilidade, poderia ser a única chave para uma esperança de Arthur. Ela se levantou abruptamente e pegou seu laptop, digitando o nome do hospital. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Vingança? Curiosidade mórbida? Não. Era algo mais profundo. Um senso de justiça que não tinha a ver com Arthur, mas com a possibilidade de vida, de um ato de amor materno que transcendia o ódio. Ela precisava saber. Ela precisava descartar a possibilidade, fechar a porta para a coincidência. Mas no fundo, ela temia a confirmação. Se Theo fosse compatível, a decisão que viria a seguir seria a mais difícil de sua vida. Daniela não dormiu naquela noite. Ela se encontrava em um estado de vigília febril, com a sensação de estar à beira de um precipício moral. Pela manhã, ela ligou para o Dr. Almeida, o cardiologista de Arthur. Ela não se identificou inicialmente como a ex-funcionária demitida, mas como uma cidadã que participou de um mutirão de saúde e estava preocupada com um paciente de tipo sanguíneo raro. Dr. Almeida, soube que um de seus pacientes,
Arthur Vasconcelos precisa de um transplante urgente. Eu participei de um registro de doadores recentemente. E tenho um parente que pode ter um tipo sanguíneo incomum, o AB negativo. Gostaria de saber se seria possível verificar a compatibilidade. Houve um momento de silêncio na linha. Almeida estava acostumado a ligações de parentes e amigos desesperados, mas essa era diferente. Senhora, o tipo sanguíneo do Sr. Vasconcelos é A positivo, mas ele tem uma condição rara chamada hipoaglutinação, o que significa que ele precisa de um match extremamente específico. Os parâmetros de HLA, antígenos leucocitários humanos, são muito restritivos. Estamos varrendo todos os bancos de dados nacionais, mas a chance é minúscula. Daniela sentiu um alívio momentâneo. Tipos diferentes. AB negativo e A positivo. O alarme falso. Ela quase desligou, satisfeita por poder enterrar o dilema. Mas então, a memória do mutirão a atingiu. A enfermeira havia falado sobre o registro de medula óssea, que busca compatibilidade genética muito mais profunda do que apenas o tipo sanguíneo. E Theo, devido às suas necessidades, havia feito um painel genético estendido há alguns meses. Doutor Almeida. Daniela retomou, sua voz agora tensa. Meu filho, Theo, ele foi registrado em um mutirão recente. Não sei se para medula ou órgão completo, mas ele tem o perfil genético arquivado. Ele tem 7 anos. É possível que uma criança seja compatível com um adulto nesses casos raros? Almeida hesitou. Em transplantes de fígado ou rim, partes do órgão podem ser transplantadas. No caso do coração, não é uma opção. Mas o Sr. Vasconcelos precisa de um transplante renal e cardíaco. A prioridade é o coração, mas o rim é vital. E sim, a compatibilidade genética pode ser surpreendente. Você consegue nos fornecer o número de registro desse mutirão? Daniela forneceu os detalhes. Almeida prometeu verificar o banco de dados do hospital nas próximas horas. A espera foi excruciante. Enquanto isso, Daniela tentava manter a aparência de normalidade para Theo. Eles estavam no parque, onde o sol de outono criava sombras longas e douradas. Theo estava concentrado em catalogar os diferentes tipos de folhas caídas, sua forma de impor ordem ao caos sensorial do mundo. Observar o foco inabalável do filho, sua inocência, reforçou o amor materno que era sua âncora. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido, um prefixo de hospital. Senhora Costa, aqui é o Dr. Almeida. Eu revisei os dados. Estou em choque. O seu filho, Theo Costa, ele tem um match de HLA quase perfeito com Arthur Vasconcelos para um transplante renal. Um match raro. 1 em 1 milhão. O chão pareceu ceder sob os pés de Daniela. O homem que a havia rotulado de irresponsável, o homem que havia tentado destruir sua estabilidade, só podia ser salvo pela vida que ele havia desprezado. A justiça cósmica era brutalmente poética. Daniela cambaleou até um banco, a respiração presa. Dr. Almeida, eu fui a última pessoa que Arthur demitiu. Ele me humilhou publicamente por causa do meu filho. O mesmo filho que agora pode salvá-lo. O médico ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a magnitude daquela ironia. Senhora Costa, entendo a profundidade do seu conflito, mas o transplante renal pode estabilizar Arthur o suficiente para que ele aguarde um coração com mais tempo. É uma questão de vida ou morte imediata. A decisão é sua. Ninguém pode forçá-la. Mas se Theo for compatível e você consentir, você terá a coragem de salvar a vida de um homem que a feriu profundamente. A pressão era imensa. Daniela tinha o poder de deixar Arthur morrer, de assistir de longe o resultado de sua própria frieza. Seria a vingança silenciosa e justificada. Ninguém a culparia. Mas o que isso faria com ela? O que isso faria com Theo, o menino que ela criava com o valor de que a esperança deve ser oferecida, mesmo quando a escuridão domina? Neste ponto, o dilema de Daniela transcende o pessoal e se torna universal. É um confronto com o lado mais sombrio e o mais nobre da natureza humana. Ela é a personificação da superação, e agora a prova de fogo é se essa superação inclui o perdão. Esta história de Daniela, a mãe solteira que enfrentou o sistema e agora se depara com uma escolha impossível, fala sobre a verdadeira coragem, aquela que não exige reciprocidade. Ela nos lembra que muitas vezes os caminhos mais difíceis são os que definem nossa humanidade. Daniela está à beira de uma decisão que definirá quem ela é, e o mundo está observando. O relógio mental de Daniela marcava os minutos de Arthur. Ela tinha que tomar uma decisão antes que o estado dele se deteriorasse ainda mais.
Ela voltou para casa, observando Theo, que estava sentado no chão, desenhando um complexo labirinto. Ele estava em paz. Ela se ajoelhou ao lado dele. Theo, meu amor, lembra quando fomos ao médico e fizemos um exame especial? Você pode ter a chance de ajudar alguém que está muito, muito doente. Theo levantou seus olhos grandes e castanhos. Ele está muito triste, mamãe. Ele está. E ele precisa de uma parte da sua força para ficar bom. Daniela sabia que a cirurgia para Theo envolveria riscos, desconforto e um longo período de recuperação. Ela sentiu um aperto de egoísmo, a vontade de proteger seu filho de qualquer dor, especialmente por causa de um homem que merecia o resultado de sua crueldade. Mas então, ela se lembrou de seu próprio mantra de vida. A superação é contagiosa. Se ela ensinasse Theo que a vingança era uma opção, o que ela estaria construindo? A decisão estava formada. O amor materno não era apenas proteger Theo, era moldá-lo em um ser humano que escolhia a luz. Doutor. Almeida, ela ligou de volta, sua voz firme. Eu dou meu consentimento. Eu sou a responsável legal de Theo. Queremos que a cirurgia aconteça. Arthur Vasconcelos será o paciente do meu filho. A decisão foi tomada. E com ela, uma nova camada de tensão. Daniela não contou a ninguém, nem mesmo a Lúcia. O segredo era pesado, mas essencial para proteger Theo da exposição. Ela iniciaria o processo de preparação para a cirurgia, impulsionada por uma coragem que ninguém, nem mesmo ela, sabia que existia. A próxima parte seria a mais difícil, transformar a humilhação em um ato de esperança radical. A notícia do consentimento de Daniela reverberou silenciosamente dentro das paredes do hospital. Dr. Almeida, um homem cético e prático, ficou profundamente tocado pela escolha dela. Ele havia testemunhado inúmeros atos de egoísmo na área médica. O altruísmo de uma mulher que acabara de ser esmagada financeiramente era um fenômeno quase espiritual. A preparação para o transplante de Theo foi meticulosa e tensa. Daniela teve que explicar a Theo a importância de ser um doador, usando a linguagem de superação e coragem. Ela não mencionou Arthur, apenas que a doação era para um homem que perdeu a força. Theo, em sua honestidade brutal e lógica autista, respondeu com simplicidade. Se eu tenho força sobrando, mamãe, é justo compartilhar. O amor materno de Daniela estava ali, transformando o medo em lição de vida. O processo legal e médico foi complexo. O hospital exigiu que Daniela assinasse múltiplas renúncias e confirmasse repetidamente que a decisão não era coagida. Em todos os formulários, Arthur Vasconcelos permanecia apenas como receptor 14B. Na Atlas Consultoria, a ausência de Arthur criava um caos administrativo. Ricardo, agora gerente interino, descobriu a demissão de Daniela. Ele havia testemunhado o tratamento de Arthur e sentiu vergonha. Ricardo ligou para Daniela, oferecendo ajuda. Daniela, eu sinto muito por como Arthur te tratou, disse Ricardo ao telefone. Eu tentei falar com ele, mas ele te via como uma falha no sistema. Eu sei, Ricardo, respondeu Daniela, sua voz calma. Ela não podia revelar a situação atual. Eu sinto pena dele agora. Ele estava tão obcecado em subir que esqueceu como é ser humano. Ricardo, sem saber do iminente transplante, tentou recontratá-la, oferecendo um salário maior e mais flexibilidade, numa tentativa de reparar a injustiça. A empresa precisa de você, Daniela. Arthur estava errado. Daniela recusou. Meu foco agora é Theo, Ricardo. E outra coisa que preciso fazer. Obrigado pela esperança, mas eu preciso de um tempo. O dia da cirurgia chegou. O hospital estava envolto em um aroma de desinfetante e ansiedade. Daniela estava vestida de forma simples, mas sua postura irradiava coragem. Ela levou Theo até a entrada do bloco cirúrgico. Ele estava nervoso, mas segurou a mão dela com firmeza. Vai doer, mamãe? Ele perguntou, observando as luzes fortes do corredor. Um pouquinho, meu amor. Ela sussurrou, beijando sua testa. Mas você vai dormir. E quando acordar, você será um herói. E você terá plantado uma semente de superação na vida de alguém. O momento da despedida foi breve. Theo foi levado. Daniela se retirou para a sala de espera, onde, ironicamente, ela estava sozinha. Arthur não tinha família ou amigos por perto. Ele havia escolhido o sucesso corporativo em detrimento de laços humanos. Agora, sua sala de espera era tão vazia quanto sua vida social. Enquanto esperava, Daniela encontrou um médico que estava cuidando do caso de Arthur. Era o doutor Alvarenga, um cirurgião de transplantes.
Ele se sentou ao lado dela, notando sua tensão. Você é a mãe do pequeno doador, não é? Ele perguntou, sua voz suave. Daniela assentiu, a garganta fechada. Eu preciso ser honesto. Arthur está muito fraco. O transplante renal não é apenas para salvar os rins. É para dar tempo ao corpo para se recuperar da insuficiência cardíaca e ter a chance de encontrar um doador de coração. Ele tem sorte de ter um match tão bom. Theo é um milagre. Daniela respirou fundo. Eu sei quem ele é, doutor. E sei o que ele fez comigo. Alvarenga não se surpreendeu. O mundo é pequeno. Sua decisão é extraordinária, Sra. Costa. É um ato de coragem que eu raramente vejo. O perdão não é para ele, é para você. É sobre não permitir que a amargura dele contamine sua alma. A cirurgia durou horas. O silêncio na sala de espera era preenchido apenas pelo som distante de telefones e o murmúrio dos funcionários. Daniela permaneceu imóvel, revivendo as humilhações de Arthur, as ameaças, a palavra irresponsável. Ela podia ter feito a ligação e cancelado tudo, mesmo com Theo já anestesiado. Mas ela não o fez. Ela estava ali, defendendo a vida de seu algoz com a mesma tenacidade com que defendia a de seu filho. Finalmente, Dr. Alvarenga voltou. Cansado, mas com um sorriso contido. A cirurgia foi um sucesso. Theo está na recuperação, estável. O rim foi implantado em Arthur sem complicações. É um bom sinal. Agora, é esperar que o corpo dele aceite o enxerto e que ele ganhe tempo para lutar pelo coração. O alívio inundou Daniela, purificando a tensão acumulada. Seu foco agora era Theo. Ela foi autorizada a vê-lo brevemente. Theo estava sonolento, mas seguro. Mamãe, ele murmurou, ainda sob efeito da anestesia. O homem vai ficar bom? Ele vai sim, meu amor. Graças a você. Daniela passou a noite no quarto de Theo. Pela manhã, Arthur Vasconcelos, o homem que havia demitido Daniela por irresponsabilidade, começou a dar sinais de melhora na UTI, graças ao rim que pulsava com a vida de um menino que ele nunca valorizou. O amor materno de Daniela, o motor que ele tanto desprezou, havia se tornado seu salvador. Arthur estava fora de perigo imediato, mas ainda sedado. Nos dias seguintes, Theo se recuperou rapidamente, exibindo uma superação que era característica de sua natureza resiliente. Daniela manteve a discrição. Ela não queria glória, apenas o resultado. Quando Theo recebeu alta, ela sentiu que seu dever estava cumprido. Ela havia plantado a semente da esperança e do perdão. 3 semanas depois, Arthur acordou. O despertar de Arthur Vasconcelos foi lento e doloroso. O cheiro de hospital, a confusão das luzes, a dor surda na lateral de seu corpo. Ele estava ligado a monitores, e Dr. Almeida estava ao seu lado. Arthur, você está muito fraco. Mas está vivo. Você recebeu um transplante renal. Seu corpo está reagindo bem. Arthur tentou falar, a garganta seca e áspera. O doador? Almeida hesitou. Ele sabia da história. E sabia que esta revelação seria mais do que um detalhe médico. Seria uma bomba moral. O doador é uma criança, Arthur. Um menino de 7 anos. Um match incrivelmente raro. Ele salvou seus rins, o que nos dá tempo para encontrar um doador cardíaco. Arthur fechou os olhos. Uma criança. Ele, o homem de 50 anos que vivia apenas para lucros, devia sua vida a uma pureza que ele havia esquecido. O nome, ele sussurrou. Eu preciso saber o nome. Almeida assentiu gravemente. O nome dele é Theo Costa. O nome atingiu Arthur com a força de um defibrilador. Theo, o filho autista de Daniela. O motivo da irresponsabilidade, o obstáculo logístico que ele havia extirpado de sua empresa, a mãe solteira que ele havia humilhado e demitido. Arthur sentiu uma onda de náusea que nada tinha a ver com a medicação. Era o peso esmagador de seu ego, de sua crueldade, colidindo com a realidade da graça. Ele havia tentado destruir a vida profissional de Daniela, e a vida que ele tentou destruir salvou a dele. A coragem de Daniela, que ele zombara, era a força que o mantinha respirando. Ele passou os próximos dias em um silêncio angustiado, absorvendo a magnitude de seu erro. Ele não era um homem de fé, mas sentiu que estava diante de um julgamento divino. Ele ligou para Lúcia e pediu para ver Daniela. Lúcia, que sabia de toda a saga, arranjou o encontro. Daniela entrou no quarto de Arthur, que estava em uma área semivisível da UTI. A iluminação era suave, mas o contraste era gritante. Arthur estava magro, frágil, suas roupas de hospital folgadas.
Não havia mais o terno caro, o relógio imponente, o ar de autoridade inabalável. Havia apenas um homem à beira da morte, que havia sido salvo por um ato de amor materno radical. Daniela parou na porta. Não havia ressentimento em seu olhar, apenas uma calma serena. Daniela, a voz de Arthur estava rouca e fraca. Eu não sei como começar. Eu descobri. Theo. Ele me salvou. Eu sei, Arthur, disse Daniela, aproximando-se da cama. Ela não sentou, mas permaneceu de pé, mantendo uma distância respeitosa. Eu te humilhei. Eu te chamei de irresponsável. Eu te disse que você nunca teria sucesso. Tudo por causa dele. E agora, ele me deu uma nova chance de vida. Eu sou o irresponsável aqui. Eu era cego. Eu perdi a minha humanidade em nome de planilhas. Eu sinto muito. Lágrimas escorreram dos olhos de Arthur. O choro era silencioso e genuíno. O desmoronamento de décadas de rigidez emocional. Daniela observou-o. A dor dele era real. A redenção, contudo, não dependia dela, mas da sua capacidade de aceitar a lição. O perdão não é algo que você me pede, Arthur, ela disse. Sua voz firme, mas gentil. É algo que você oferece a si mesmo. Eu não fiz isso por você, fiz por Theo, para que ele entenda que a esperança deve ser oferecida mesmo aos que falham conosco. Seu erro não foi me demitir. Foi julgar a coragem de uma mãe solo como fraqueza. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos. O pedaço de vida que Theo te deu exige mais do que apenas sobreviver. Exige que você aprenda a viver com humanidade. Essa é a sua única responsabilidade agora. Arthur tentou pegar a mão dela, mas hesitou, respeitando a distância. O que eu posso fazer, Daniela? Eu quero garantir o futuro de Theo. Eu quero pagar a ele o que eu devo. Você não me deve nada, Arthur. Pague a vida, ela respondeu. Use essa segunda chance para fazer a diferença, para reconhecer o valor das pessoas que equilibram o sucesso com a vida real. Daniela contou a Arthur que Theo estava bem e se recuperando. Ela reforçou que aquele capítulo estava fechado para ela. Ela havia encontrado um novo emprego, com horários mais flexíveis, em uma organização que valorizava a superação e a empatia. Ela se despediu, deixando Arthur com o peso de sua nova vida. Ela havia oferecido o perdão não com palavras, mas com o ato de coragem mais significativo de sua existência. Meses depois, Arthur Vasconcelos recebeu o transplante cardíaco. Ele se recuperou, mas voltou à Atlas Consultoria como um homem transformado. Ele não apenas reestruturou as políticas da empresa para serem totalmente inclusivas, mas dedicou uma parte significativa de sua fortuna para criar uma fundação que apoiava mães solo e a pesquisa sobre autismo. Ele nunca mais procurou Daniela diretamente, entendendo que a maior gratidão era respeitar sua superação e a nova vida que ela havia construído. O destino havia traçado um caminho tortuoso e irônico. Arthur, o homem que tentou destruir a carreira de Daniela, foi forçado a encarar o fato de que a vida que ele desprezou era a única que merecia ser vivida. Daniela, a mãe solteira rotulada de irresponsável, demonstrou a todos o que é a verdadeira coragem. Não era sobre a vingança, mas sobre o ato final de libertação. O perdão é a coragem que silencia o ego e salva a alma de quem te feriu. A história de Daniela e Theo é um testemunho silencioso de que a maior força de uma mãe solo não reside na sua produtividade corporativa, mas na imensidão do seu amor materno e na inesgotável esperança que ela oferece ao mundo. O ciclo estava fechado, e a superação de Daniela havia garantido um futuro de luz, tanto para ela quanto para o homem que ela escolheu salvar. Daniela mostrou que a verdadeira coragem não mede forças, mas escolhas.